Pai do Senhor, meus queridos. Aqui no monte aqui dos milagres. Aqui. E mais uma vez aqui orar por algumas pessoas. Nos últimos dias temos recebido muitas notícias tristes de pessoas que não estão suportando as lutas, não estão suportando as dores nem as dificuldades. Eu já recebi uma notícia de uma pessoa que tirou a vida porque estava em depressão por causa das lutas e por causa da dificuldade, né? E quem não tem luta? Quem não tem dificuldade? As pessoas hoje estão planejando, meu irmão, no fim de ano, em 2019, uma vida estabilizada. Elas querem uma linha tênue, onde liga ela a seus propósitos, onde liga ela às suas bênçãos e às suas maravilhas. Mas se você analisar, todo mundo quer uma vida estabilizada. Só que uma vida estabilizada vai te levar à morte. Já pensou se você tivesse uma vida estabilizada? Se você pegar os batimentos cardíacos, irmão, eles oscilam para cima e para baixo. Então é necessário que o homem tenha uma vida que um dia esteja lá em cima e outro dia esteja lá embaixo. Porque quando nós estamos lá em cima, irmão, nós não lembramos de ninguém. Quando nós estamos lá em cima, nós não lembramos de Deus. Quando nós estamos lá em cima, nosso coração só pensa no nosso ego, só pensa em nós. Mas quando nós estamos lá embaixo, irmão, a gente lembra de Deus, a gente lembra dos irmãos, a gente lembra da necessidade dos outros. Se você pegar hoje, quem já trabalha com isso, com ajuda nas ruas, as pessoas que mais ajudam são as pessoas que têm necessidade, que teve a vida baixa. Se você hoje quer uma vida mesmo, numa linha tênue que liga até a tua bênção, você vai morrer. Se você está procurando que o seu coração esteja cheio de coisas boas, de maravilha, enganoso é o coração, quem o conhecerá? E tem gente que não está sabendo lidar com a vida, na adversidade da vida. Ele não está sabendo lidar com os dias baixos. Os dias de fraqueza da nossa vida, a palavra vai dizer que no dia que a gente se encontra fraco, é que estamos fortes. Você não vê, irmão, um forte buscar ajuda espiritual, não. Para quê? Ele é forte. Ele não precisa de nada. Agora o fraco, irmão, o fraco ele vai buscar ajuda. O fraco ora, o fraco vai para a igreja, o fraco jejua, o fraco lê Bíblia. E aí, quando a palavra fala, quando tá fraca, aí que tá forte, por quê? Porque na tua fraqueza tu vai procurar força em quem? Em Jesus. Então não procura em 2019 com vida estabilizada, não. Procura uma vida cheia de Cristo para nos dias dos altos e baixos você saber lidar com toda a situação. Tem gente que nos dias altos, irmão, esquece de quem colocou ele lá em cima. Esquece de ajudar o próximo, esquece de ser grato. E hoje eu tô aqui, irmão, porque eu tô vivendo dias baixos. Eu estou vivendo os dias de fraqueza e eu vim buscar força aqui em cima. Só que tem gente pior do que eu e eu vim aqui por causa delas também. Tem gente que está com a vida lá embaixo e a nossa vida não é como uma linha tênue. A gente só quer ter coisas boas, irmão. A gente só quer que o nosso casamento esteja maravilhoso. Queremos ter viagem o ano todo. Queremos ter um trabalho top, com um salário mega. Queremos ter um carro do ano, mas isso não traz felicidade para ninguém não. Porque essas pessoas que buscam essas coisas estão com a vida voltada para a terra. E nós não somos dessa terra. Quem não é da terra, irmão, está procurando juntar tesouro no céu. Quem não é da terra está sem carro. Quem não é da terra está até no aluguel. Quem não é da terra está até desempregado. Quem não é da terra está ganhando um pouquinho. Mas quem não é da terra não está passando fome na mão do diabo não. Porque Deus cuida. Ele disse isso em Mateus. As aves do céu, irmão, não cegam nem plantam, mas não passam fome. Os lírios do campo se vestem mais do que Salomão. E pergunta... Eles murcham e vão embora, do mesmo jeito que aparece de repente. E tem muita gente querendo uma vida estabilizada, irmão, mas sendo só financeiramente. Ninguém está querendo uma vida estabilizada espiritualmente, não. Eu não vejo pessoas buscando no cima do monte, ou dentro da igreja em jejum e oração, uma vida estabilizada em Cristo, não. Eles estão procurando uma vida estabilizada, mas é financeiramente. Querem ter uma igreja top, cheia de gente, com melhor som. Querem ter um carro top, e essas coisas vão passar, vai frustrar a sua vida. E a gente tem que acordar para isso. A gente tem que buscar as coisas do alto. E as demais coisas não serão acrescentadas. Está cheio de gente perdendo o emprego e tirando sua vida. Está gente perdendo sua empresa e tirando sua vida. Por quê? Porque estava sempre no alto. Não acostumou estar no baixo. E a nossa vida tem que ser assim. Um dia lá em cima, um dia lá embaixo. Um dia lá em cima, um dia lá embaixo. É como a batida de um coração. Se ela estabilizar, se ela ficar reta, as coisas não vão mudar. Você não vai mais precisar de Deus e nem de ninguém. E o ser humano, irmão, é diferente do animal. Coloca um gato para ser criado com um cachorro. O gato vai miar. O gato vai latir não. Porque é do gato, é do instinto dele. Agora coloca um homem para crescer junto com um animal. Ele vai agir como um animal.
Ele vai falar como animal, vai ter as atitudes do animal e vai comer o que o animal come. Porque o homem necessita ser ensinado. O homem precisa ser ensinado para crescer. O homem precisa ser ensinado a escrever para crescer. O homem precisa ser ensinado a falar e a respeitar. E o homem vai ser ensinado dessas coisas para ele entender que Deus é soberano sobre a vida dele. Que em 2019 você procura uma vida estabilizada, mas em Cristo. A única vida que dá salvação para o homem é uma vida estabilizada, mas em Cristo. Agora na terra, procura uma vida estabilizada, não. Vida estabilizada aqui na terra, irmão, não vai te trazer sucesso, não vai te trazer paz. Vida estabilizada na terra não existe. Você não vai encontrar ninguém feliz nessa terra com vida estabilizada. Olha, tenho 40 anos de idade, estou com a vida estabilizada. Estou feliz demais nessa terra. Paraíso, nem quero, porque a terra é melhor. Então, que hoje você possa entender que o seu coração tem que ser o centro da vontade de Deus. É no coração que está depositado toda a maldade do homem. É no coração que se deposita adultério, mentiras. É no coração que se deposita enganos e o diabo sabe disso. Então, que hoje você possa encher o seu coração de Deus para que você entre em 2019 com a vida tênue em Jesus. Mas que nesse mundo, o seu coração possa ter as batidas do alto e baixo para que você viva nesta terra. Se o coração para de bater, a linha se estica. A linha fica tênue. E aí, o ser humano morre. Então o coração do ser humano, as batidas sobem e descem. Sobem e descem. Você não sabe a hora que ele vai subir, nem a hora que vai descer. Mas é assim. O coração um coração sadio, ele bate tranquilamente. Ele tem o seu tempo máximo de batida. E qualquer um que tem um coração centrado no Senhor, ainda que deixe de bater, você sabe que esse coração está ganhando vida lá em cima. Ele não morre. Ele continua a bater. Porque você está no centro de vontade de Deus. Tem muita gente desistindo. Tem muita gente desistindo da vida. Porque tinha uma vida lá em cima. E quando ela está abaixo, ele não aguenta. Ele tira a sua própria vida ou tira a vida das pessoas ao seu redor. Tem muita gente egoísta. Porque perdeu a empresa, tirou a vida. Porque perdeu a esposa, tirou a vida. Porque perdeu os filhos, tirou a vida. E nós não podemos pensar desse jeito. Porque o que temos não é nosso. Tudo que você tem aqui, você não vai poder levar. Então, por que desistir da vida? Porque perdeu algumas coisas. Então, que hoje você possa aprender. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parece ser sua morte, aquilo que parecia ser sua sorte, você tem que entender. O que parece impossível, aos olhos do Senhor é possível. Então, quantas pessoas perderam muitas coisas, irmão, mas deram a volta por cima? Eu conheço pessoas que foram injustiçadas. Eu conheço pessoas que perderam tudo. Conheci um cara que perdeu tudo, casa, emprego, tudo, para um sócio. Pensou em muitas vezes tirar a vida, mas ele encontrou Jesus e viu que não precisava daquilo não. Tem muita gente perdendo muita coisa e desistindo. Não procura ter um 2019 com o coração estabilizado, não. Se você estabilizar a sua vida, você vai morrer. Tem muita gente que aprendeu com as dificuldades. Tem muita gente que aprendeu com as perdas. E você tem que entender isso. Eu conheci muita gente ao decorrer do tempo que perdeu muitas coisas. Mas quando viu que ganhou Jesus, ele viu que o que ele perdeu não foi nada. E às vezes é preciso perder. Todas as pessoas que viveram um milagre, elas perderam alguma coisa. Você quer viver um milagre, mas você não quer estar doente. Você quer viver um milagre, mas você não quer passar por nada difícil. Então, você tem que entender que para viver um milagre, o cego de Jericó era necessário ele ser cego. Para viver um milagre, você tem que entender. Para viver um milagre, você tem que sofrer. Mas todo mundo quer viver um milagre, mas ninguém quer sofrimento. E você não vai encontrar ninguém que ganhou na Mega Sena e vai dizer, foi um milagre. Ele vai sumir, irmão. Ele não vai dividir dinheiro com ninguém. A vida dele tá boa demais. Ele não vai ter mais amigos. E ele vai viver só para ele. E isso vai trazer profunda tristeza. Somos seres humanos. Necessitamos de abraço. Necessitamos ouvir um elogio. Necessitamos de uma necessidade de alguém do nosso lado. Nós não nascemos para ser só. Talvez você esteja só, esteja num profundo sofrimento. Num profundo entendimento. Você está tenso. Mas quando você entende que você tem Cristo, você vai aprender uma coisa. Eu não preciso de nada, porque eu já estou completo.
E o homem só é completo quando ele tem Jesus Cristo. Quando ele tem Jesus Cristo, ele não necessita de nada. Cai 1000 à direita, 10.000 à esquerda, mas ele não é atingido. E as pessoas não entendem. As pessoas não compreendem. E você tem que entender isso. Talvez sua vida esteja difícil, mas só vai estar difícil enquanto você estiver olhando para o seu problema. A sua vida só vai estar difícil quando você achar que você é o único da terra. Talvez tenha gente do seu lado aí, precisando de uma ajuda, de uma palavra, mas o que você tem feito? Eu estou preocupado com o meu problema, Messias, ele é necessário. Mas a gente vai entender que quando busca o Senhor Jesus, as demais coisas serão acrescentadas. Todos os discípulos tinham um problema. Paulo tinha um problema, Pedro tinha um problema. Mas a Bíblia não relata que eles estavam lá chorando pelo problema. Pelo contrário, eles usavam o problema para ajudar outras pessoas. Então talvez sua vida esteja baixa hoje, para que você entenda que é o momento de você buscar o Senhor para que Ele te tire dessa situação e você ajude outra pessoa. Não tem como você ajudar alguém se você nunca teve problema. Então você tem que passar por isso primeiro. Tem muita gente que desiste de Jesus fácil por causa de uma festa, que desiste de Jesus fácil por causa de uma mulher, por causa de um pouco de dinheiro. Mas essas coisas são passageiras e você tem que entender, a hora é essa, o dia é esse. Não passa uma virada de ano, irmão, num frevo, bebendo, nesse drogando, não, porque você vai começar um ano de 2019 totalmente ruim. Passa um ano de 2019 de joelho, diante daquele que vai olhar, olha, você terá problemas em 2019, mas a partir do momento que você se ajoelhou e falou, Deus, eu confio os 365 dias na tua mão. 365 dias, irmão. Enoque, ele foi tomado por Deus com 365 anos. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 5, versículo 22, que Enoque andou com Deus, era homem reto, era homem puro. E Deus tomou ele para si, porque Enoque andou com Deus porque era perfeito. E Deus tomou Enoque com 365 anos, sabe por quê? Porque ele fez um ano com 365 dias, para que você tenta ser perfeito cada dia. Enoque com 365 anos. Foi tomado por Deus, não provou da morte. Foi novo. Trazendo para os dias de hoje aqui, nossa, viveu demais. Mas naquele tempo, Enoque foi tomado por Deus ainda jovem. 365 anos. Enoque, quando Deus tomou ele deixou um filho chamado Matusalém. Matusalém foi o homem que mais viveu na terra, 960 e poucos anos de idade. Quase 970. E Deus fala assim, se for perfeito, todos os dias, 365 dias, viverá muito na terra como Matusalém. Matusalém, ele deixou um filho chamado Lameque. Lameque morreu com 777 anos. 37. 7 é o número da perfeição de Deus. 3 vezes o número da Trindade. E Deus ele ainda fala assim, se for perfeito aos meus olhos, né? For um homem assíduo, íntegro como Enoque, viverá muitos dias como Matusalém. Mas tem que ser perfeito, como Lameque. A perfeição, irmão, ela vai ser encontrada quando você estiver na presença de Deus. Lameque deixou um filho chamado Noé. Noé, todo mundo sabe, significa dilúvio. Noé, ele também significa descanso. Então, se você for como um homem que busca a presença de Deus, como Enoque buscou, se você andar na presença de Deus 365 dias, como Enoque andou 365 anos, a Bíblia vai dizer que você vai viver muito sobre essa terra, como Matusalém viveu. E você será perfeito, buscando perfeição na Trindade, como os 177 anos de Lameque. E você encontrará descanso, como Noé. Noé foi um homem que obedeceu e ouviu a voz do Senhor. Noé não ganhou nada para construir a arca. Mas tem gente aqui que para construir algo para Deus está cobrando. E nós temos que buscar isso. Tem gente buscando título, irmão. Nos dias de hoje tem gente buscando título de pastor, de apóstolo. E nós não precisamos desses títulos. Esses títulos não nos levam a nada. Esses títulos são passageiros. A gente tem que buscar a presença do Senhor. Ser íntegro como o Senhor. Não títulos. Eu sou apenas um servo do Senhor. E quando nós somos servos, a gente não se preocupa com títulos, não. Tem gente que quer porque quer de toda maneira abrir uma igreja, ser consagrado de todas as formas. E fala que foi escolhido. Tu pode ter sido escolhido, mas tu não foi chamado. Como assim, Messias? Uai, a seleção brasileira são 4 anos, irmão. O técnico escolhe um, escolhe outro, escolhe um, escolhe outro. Perdemos até as contas de quanto ele escolhe. Mas apenas alguns são chamados. Chamados e escolhidos. Ele chama muitos, mas escolhe apenas alguns. Você pode até falar que tem um chamado, mas talvez você não foi escolhido. Talvez você foi chamado para cantar,
consolidar ou levar a gente na igreja, mas não foi escolhido para dirigir uma congregação ou se tornar um apóstolo ou um pastor. Não foi escolhido. O técnico chama, sim, centenas de jogadores, mas ele escolhe apenas 24 a 36, não me lembro, mas ele escolhe apenas alguns. Deus chamou todos, mas nem todos foram escolhidos para certas coisas. Então, avalie o seu chamado e a sua escolha. Eu quero orar por você. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia. Não desista da sua vida. Não desista. Talvez essa prova que você está passando você não entendeu. É ela que vai te dar a vitória. É ela que vai fazer você viver o milagre. Não existe milagre sem prova. Não existe milagre sem tribulação. Entenda. Talvez você fale, você não sabe o que eu estou passando. Não, eu não sei. Eu sei o que eu estou passando. E eu sou um milagre. Eu estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Sou o teu milagre. Quando você entender que você é o milagre na mão de Deus, você vai aprender a clamar. Usa-me, Senhor. Eu sou o teu milagre. Para vencer, é necessário lutar. Para vencer, é necessário você entender e aceitar as lutas diárias que estão sobre você. Mas se você não aceitar, você jamais será um vencedor. Então você tem que entender que as lutas não é para envergonhar o servo de Deus, que lutas não é para derrubar o servo de Deus, mas as lutas é para fortalecer o servo de Deus. Um soldado só sabe que está apto quando ele está no meio da batalha. E quando ele sai vencedor, aí ele sabe, realmente eu estava preparado. Mas você tem que entender que um soldado não vai para a guerra de qualquer jeito. Um soldado se prepara. Um soldado é a coisa que ele não solta. Porque nos tempos de exército, se eu soltasse, eu estaria detido, era o meu fuzil. A minha arma que me protegia. E aqui eu entendo que a minha arma é a minha Bíblia. A minha arma. E a minha armadura, o meu revestimento é o meu jejum, a minha oração, a minha intercessão. Se eu tiver desse jeito, eu saberei que eu estarei pronto para a batalha. A Bíblia não vai me garantir vitória sempre. Mas ele vai dizer que Deus estará comigo em todas as batalhas. Nem sempre você vai vencer. E você tem que entender isso. Mas você tem que ter certeza de que Deus estava contigo. Até naquela hora que parece que a derrota veio. A derrota veio para os filisteus quando o povo de Deus se consagrou e se arrependeu dos seus pecados. Mas enquanto ele estava em pecado, o povo de Israel perdeu 2 vezes a batalha. Perdeu alguns homens, depois perdeu mais 30 mil homens. Por causa do quê? Do pecado. Então o segredo é consertar a vida. O segredo é não dar legalidade para o inimigo, para ele agir na nossa vida. Então você tem que entender isso. Que Deus dá vitória àqueles que perseveram na guerra. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.